Muito boa tarde, Márcia Olá, Fernandes. querida, Tá bom, boa querida? tarde, Tudo também, em graças paz? a Deus. Oi, Boa Lordelo. tarde, Tudo sim, bem? sim. O que foi, diretor? Cadê? Sim, sim. Vamos, daqui a pouquinho, é verdade que você vai ler a mão do Lordelo aqui no vídeo? Vai ler sua Olha, mão eu e vai vou explicar? falar uma coisa, eu vou contar uma fofoca aqui. Fala. A Márcia parou a Rede TV Hoje foi mesmo, Eu não é consegui falar verdade. com a Márcia só agora, porque a Márcia fez uma fila aqui na Rede TV de no mínimo 25 pessoas para a Márcia ler a mão. Foi uma loucura. Eu acho que a Márcia vai dar uma aula. Hoje eu estou meio preocupado se você vai ler minha mão. Vamos ver o que vai acontecer. E ela falou que a Fefe Bueno da nossa produção vai ficar grávida e vai ser mãe de uma menina daqui a 3 anos. Vamos ver, vamos. Eu falei para ela tomar cuidado que pode ser bem antes. Bem antes? Que ela se case primeiro. Tá certo, que ela vai a ficar menina já viúva estava do também? lado dela. Vai ficar mas viúva? depois dos 70. Mas Aí já tá bom, mas assim, com Já 70 tá ela bom. fica viúva. Eu já Uma estava gracinha. preocupada desde agora. É uma gracinha ela. Gente, olha, vamos começar falando então da Dona Alda, mãe da Xuxa, porque a Xuxa colocou uma declaração nas redes sociais dizendo que até hoje a mãe dela não sabe da morte do filho. Então ela publicou no seu perfil uma foto na qual aparece com a mãe. Na imagem, a ex-rainha dos baixinhos ainda está acompanhada dos irmãos, o Cirano Rojabalha, né, que foi o que faleceu, e no ano passado é o que está de camiseta preta. E nos comentários o internauta escreveu uma mensagem, né, e dizendo quanto é difícil. E ela fala: olha, minha mãe não sabe, nós tentamos sempre dizer que ele, o Cirano, né, está fazendo alguma coisa, viajou, né, teve que levar filho na escola, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Então, com isso, eles vão já levando a Dona Alda não ter noção desse tipo de coisa, porque quando ela postou isso, uma seguidora falou, né, Chu, imagina o quanto é difícil, mesmo em todas as condições dela, ela sabe que ele está no céu, é mãezona, né? Imagina o quanto senti tudo e gostaria de expressar, mas Deus tem cuidado dela de forma especial e de todos vocês. Um abraço bem, bem, bem apertado, te amo, tá? Disse a Vanessa para a Xuxa, e a Xuxa respondeu: Vanessa, ela não sabe, ou seja, não sabe que o filho morreu. Nós tentamos sempre dizer que ele está fazendo algo, disse a Xuxa, e colocou aquele emoji da carinha bem triste. Na verdade, foi uma grande tragédia que se abateu aí sobre a família no ano passado. Márcia Fernandes, ela tem essa doença degenerativa, não é? Ela não consegue falar, não consegue se mexer, mas ela pode sentir, de repente, o simples fato de dizer, está fazendo isso, está fazendo aquilo, pode fazer sentido na cabeça, mas o coração diz diferente, porque é coração de mãe. Você não tem a menor dúvida que se demorar muito, meu irmão está viajando, meu irmão está aqui, ela é a mãe, ela vai sentir sim. Se ela já não estiver assim, poxa, mas que estranho, porque assim, não é a cabeça, é o coração, não tem, é visceral. Certo. Né? Então uma mãe que esteja bem, né? E ter um filho que esteja bem, com a cabeça boa, resolvida, ela sabe se um filho pode estar lá na China passando algum perrengue, ela vai saber, ela vai sentir aqui, o coração da gente aperta. Então, bem ou mal, ela vai saber. Isso você não tenha dúvida. Eu acho assim. Mas é melhor deixar que ela sinta por conta própria. É melhor ela sentir, né? Porque assim, ela está muito doentinha. Então deixa Deus mostrar para ela, e não os homens. Deixa ela ficar na dúvida. Mas cadê a família tá certa? Eu acho também faria isso, ela tá? não resiste a um choque desse, né? É bem capaz dela ter um derrame, ou sei lá, qualquer coisa assim. Então assim, é lógico, ela está muito doentinha. Mas eu digo para você, dentro dela, tenho certeza absoluta que ela está questionando. Cadê meu filho? Então, como ela está muito doentinha, aquilo vai passando, ela não pensa como a gente. Então, aquilo vai passando. Mas no coração dela, bem provável que se demorar mais um pouco, ela vai chegar, cadê meu filho? Por que vocês estão mentindo? Meu filho está vivo? Isso não tenha dúvida. Mas eu acho que eles estão fazendo certíssimo. Né? Um choque para uma mãe, nesse estado que ela está, nossa senhora, gente, é muito castigo. Não precisa. Deixa Deus mostrar.
Deus mostra para o coração dela. A hora que ela tiver que aguentar, quer dizer, na hora que os deuses, os anjinhos que a acompanham, falam assim, vamos falar devagarinho para que essa dor seja menor. Eu acredito nisso, mas uma mãe, repito, ela sente, a mãe não pensa, mãe sente. Só sentimento. Não tem, verdade, né? Então, eu acho que está certo, mas ela vai sentir. Enquanto ela não tiver essa certeza, deixa vai quieto. Fazendo como está fazendo. Deixa quieto, verdade, né? Não, né? deixa quieto. Eu acho que você acha, Mudel. Eu acho, Sônia, eu acho que a Xuxa, a gente sabe do carinho, do amor, e como ela cuida dessa mãe. Essa foto onde aparece a família toda ao lado da mãe, muitas vezes você tem doenças muito pesadas, que é o mal de Parkinson, aquela outra doença o Alzheimer, que são doenças que muitas vezes a gente pensa que a pessoa acamada, ela não está percebendo e não está sentindo. Isso não é verdade. Quando a mãe percebe a presença dos filhos, dos amigos perto dela, é óbvio que a energia vai ser bacana e toda pessoa doente precisa de companhia. Eu estou com a opinião de vocês, eu acho que nós temos que evitar para as pessoas enfermas ou as pessoas de mais idade algumas notícias que não vai, naquele momento, adiantar em nada. Não. Por mais que fique uma dúvida, fica numa dúvida. Melhor Agora, você dúvida, falar, é mais humano, eu acho que não há necessidade. Eu queria dar um toque, Sônia, para quem tem parente de idade. Você que tem parente de idade e fica longe dele, você sempre acha que o seu parente de 75, 80, 85 anos está perfeito. E não está. Há uma fragilidade natural da idade. E por isso nós temos que estar muito perto, para que essa pessoa se sinta até fortalecida e trazendo o quê? Boas notícias e boa astral. Tem uma família de um grande amigo que ficou com a mãe 5 anos numa cadeira dentro da casa com mal de Parkinson, com mal de Alzheimer, mas o amor. E os filhos conversavam com essa senhora como se ela estivesse entendido tudo. Em dado momento ela entendia. Entende, o Shaolin, né? O Shaolin, o que a família do Shaolin fez, eu acho de uma glória, o que tratavam com ele, o que conversavam. Sabe, ele está bem. Eu estava pensando nele esses dias. É lógico que ele está bem. Ele foi amado até o último momento. E assim, é impressionante. O amor é fundamental, né? Não é o amor fundamental? Então você está certo. Eu acho assim, que as pessoas mais velhas são mais próximas da morte. O nosso tempo de pessoas mais velhas, meu tempo é outro do tempo de um jovem, né? Meu tempo está perto mesmo dos meus filhos, porque eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Então hoje o meu tempo é diferente do tempo dos meus filhos. Meus filhos vão falar assim pra mim, mãe, deixa quieto, eu vou viajar, tchau, hein? Mas o meu tempo não é esse, eu quero estar grudada neles. E normalmente os filhos não entendem. Mas eu acho bom que entendam, porque eles também vão ficar velhos, não é verdade? Sabe que, só para encerrar essa conversa de pessoas que ficam prisioneiras dentro de si mesmas em função de uma doença, que é o caso da Dona Alda, né? Que é o caso, que foi o caso do Shaolin, que é o caso do ator Guilherme Caram, que essa semana voltou para a mídia, o nome dele voltou para os jornais, por causa que a novela América está sendo reprisada, né? São 11 anos desde esse último papel que ele fez nessa famosa novela da Glória Pérez. Então, de novo, o público quer saber. Faz 1 ano já que ele está no Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio de Janeiro. E o pai dele, o seu Alfredo Caram, destacou que o Guilherme segue em tratamento intensivo, mas sem qualquer tipo de reação. Então, o próprio pai dele diz, vamos ver o que Deus vai fazer por ele, porque ele já perdeu a mãe e ele já perdeu 2 irmãos com a mesma doença, essa doença degenerativa. Então, né, o pai já está percebendo que ele vai ficar sozinho no mundo e ele tenta encarar isso com a força que Deus dá para ele. Então, ele já entregou nas mãos de Deus mesmo. Ele diz assim, vamos ver o que Deus fará por ele, porque o Guilherme Caram, infelizmente, não reage. E o pai diz, o Guilherme continua na mesma situação e o quadro permanece o mesmo. A consciência dele não foi afetada, mas os movimentos e a fala estão comprometidos. Ele ouve, mas não pode falar. Ele se comunica com a cabeça e com os olhos. Vamos ver o que Deus fará por ele, desabafou o seu Alfredo Caram, o pai do Guilherme Caram. É um karma isso. Nossa. Você não perde a consciência, mas você também não pode utilizar o seu corpo para se expressar. Exatamente. Né? Você fica um prisioneiro de Exatamente. você mesmo. E aí vem, que explicação é essa? Pois que Deus é esse? Né? As pessoas vão perguntar, é a reencarnação? Eu não estou dizendo ele, mas pessoas que ficam completamente imóveis, mas com a sua consciência, é porque abusaram
abusaram da consciência plena em outra vida. Infelizmente vai ter que vir em reclusão mesmo. Nossa, mas assim, fica parecendo que eles são culpados do estado tristíssimo em que eles estão. Não, difícil, né? Eu sei que não é isso que você está querendo dizer. Não existe. É assim, a gente está onde a gente se coloca, né? A gente está onde a gente se coloca. Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu vim para ser boa. Se eu quiser ser ruim, o problema é meu, mas eu vou ter que vai chegar um momento que eu vou ter que expiar essa prova. Como a Terra é um planeta muito nível baixíssimo, chama-se de expiação e provas. É de provação mesmo, né? Pelo amor de Deus, gente. Dá pra perceber mãe perdendo filho, gente passando fome, criança desesperada comendo bicho na Etiópia. E lado a lado com coisas maravilhosas que o homem então, é capaz de fazer, de construir, de agir, de salvar. Você só pode achar que é de expiação. De repente, exatamente, expiação e provas. Mas o que está acontecendo com a Terra? Ela vai ser um plano, e é já nos próximos 30 anos, plano de regeneração, aonde todo mundo aqui, que todos nós temos débitos, ou a gente vai desencarnando, vai limpando, e a turma mais nova vai criando, já vem com menos débito. Então o amor mais evoluída, o amor vai prevalecer. Então quando a gente vê uma família inteira com uma doença, pode ser genética, tá, mas até a genética tem a causa e efeito. Deus não imagina, não permitiria isso. Então, esta expiação desse rapaz, você me desculpe, é pior para o pai dele do que até para ele. Ele tem a consciência, mas devagar, mas ali um pai vê isso, um pai vê um filho, um pai vê dois, um pai vê a esposa. Poxa vida, cadê a vida desse homem? Então é um questionamento dele com ele mesmo, o que eu tenho que fazer. E desse rapaz, infelizmente, é assim, se eu abusei das minhas faculdades, abusei da minha vida, usei, infelizmente é isso, para não deixar as pessoas felizes, eu vou ter que espiar. Eu não sei quanto tempo esse rapaz tá assim, mas não acredito que tenha sido a vida toda agora, né? Não, ele fez uns 2 anos, 3, ele fez tudo. Eu me lembro dele há 11 anos passados, ele ainda estava em plenas condições. Dos últimos anos para cá a situação piorou, e do último ano para cá, que ele está internado há 1 ano, aí ele ficou sem reação realmente. Ele só entende, mas ele não fala e nem se mexe. Então, é a tal história. Até o momento em que ele não vai precisar mais estar na Terra para espiar. Ele está recluso, está um morto-vivo, a grande verdade é essa, mas não está morto. E mesmo assim, a hora que esse rapaz desencarnar é tão lindo, pode acreditar, do lado de lá, não existe essa de ficar jogado numa cama. Ele começa a gente flutua, a gente começa a saber tudo que a gente foi nas outras vidas com o tempo e de poder estudar. E recupera a memória de outras vidas, é isso que você quer dizer? No primeiro ano a gente recupera. Tá. E tem gente que enlouquece. Né? Porque tem um plasma e os mentores vão te mostrando, aí você fala, meu Deus, então é isso. E aí você cai em si e segue teu caminho. Então eu acho que para ele vai ser assim, como quem está em coma há muitos anos, né? Ele está preso ali. Está preso à matéria, então a matéria paga a matéria. Ele está fazendo isso. Ele está pagando alguma coisa que ele tem que quitar aqui nesse planeta, infelizmente, de muita dor e muito sofrimento. Mas de muita dor. Pouca gente sabe tudo que a gente vê por aí. Gente, não é dinheiro não, gente. A gente vê gente com um monte de dinheiro numa depressão, com a olheira aqui, enfiado num quarto, como eu tenho visto tantos jovens. Isso é um inferno. É pior do que isso. Né? Então, calma, a gente tem que ter fé. Então, é um planeta de expiação e ele está cumprindo. Parabéns para ele, pela dignidade do pai, que já soltou a alma do filho, né? Exatamente. Ele já disse assim, olha, já colocou nas mãos ele colocou na mão do pai maior, que é Deus. Parabéns para o pai dele. Sônia, eu queria lembrar de um caso, acho que o público vai lembrar, em 2011, na cidade de Jundiaí, um jovem de 28 anos chamado Roberto Rodrigues, ele bateu o carro e ficou tetraplégico. É outro caso. Ele ficou muito mal, corpo, né? Como apareceu até agora numa matéria onde o Guilherme Caran perdeu a alegria, que o pai fala, meu filho perdeu a alegria. E o que aconteceu, Sônia? Esse rapaz, Roberto, ele não queria viver numa cadeira de rodas ficando tetraplégico. E nessas circunstâncias, o pior, a pessoa não tem como cometer suicídio. Não tem, porque ela só mexe a cabeça. Então o que aconteceu? Nossa. Ele chama o irmão mais querido e ele começa a conversar com o irmão. Irmão, pelo amor de Deus, tira a minha vida. Irmão, tira a minha vida. E o irmão dele falava, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso, eu sou incapaz, eu te amo.
nós estamos aqui para te apoiar. Só que esse irmão chamava o tetraplégico todo dia, o outro irmão, e ficou num processo de convencimento, até que num determinado dia, de tanto falar, o irmão falou, eu vou cumprir o que você determina. E ele faz o que, Sônia? Ele simula um assalto, ele pula a casa com um revólver, simula que roubou alguma coisa e dá um tiro no peito do irmão. O irmão morre. O delegado de Jundiaí que foi atender o caso... A gente trouxe essa pauta aqui, o Elias está... eu lembro. Quando você falou o nome, eu falei, me é familiar. E o Elias está dizendo que a gente fez essa cobertura, né? E, Sônia, o delegado quando entrou no caso, e ele entra na casa, com toda a experiência que um delegado vai ter, principalmente de Jundiaí, quando ele entra na casa, ele fala, pera um pouquinho, um assalto, dá um tiro num tetraplégico, o tetraplégico não reage. E aí... Através de uma investigação, ele localiza que quem matou, Márcia, foi o irmão. Meu Deus. O irmão foi preso, depois adquiriu o direito de responder em liberdade e queria até trazer uma notícia para todos, não sei se o Elias está sabendo. Recentemente, em 2015, agora, foi o júri que foi julgar o homicídio do irmão que matou o irmão tetraplégico. E aí o que aconteceu? A defesa do Roberto levou toda a família e a família perdoou o irmão. Então, o perdão da família pelo irmão fez com que os 7 jurados lá de Jundiaí absolvessem esse irmão. Foi absolvido, Márcia, pela lei dos homens. Sim. Mas a pergunta que eu te faço, Márcia, atender um pedido de uma pessoa nessas circunstâncias, qual pode ser o destino e a questão espiritual para uma pessoa dessa? É a mesma coisa na eutanásia, né, gente? Minha mãe veio para viver 82 anos, ela está com 81 e fica ali na UTI. Assim, completamente... Aí eu vou lá e desligo os aparelhos. Meu Deus do céu, ela viveu 81 e falta um aninho para quitar o débito dela aqui. Eu vou lá e mato a minha mãe? Não pode. Isso é coisa de Deus. Só Deus que traz a vida. O demônio ainda não faz isso e nem vai fazer. Quem me trouxe aqui foi Deus, minha Nossa Senhora. E quem tem que me tirar é Deus. Eu tenho que espiar minha prova. Eu imagino, eu entendo tudo que você está falando, entendo esse irmão, ele não estou criticando. Não, eu entendo esse irmão. Mas assim, eu estou falando o que a espiritualidade, aqui não é a Márcia, hein, gente? Aqui é Kardec. Não pode, a gente não pode fazer eutanásia, nem cachorro que dirá, hein, gente? Então, assim, não se pode praticar eutanásia, não se pode desligar ou matar alguém, mesmo que essa pessoa implore. Gente, só tem um para tirar a vida, que é Deus, da forma que ele achar melhor. Pensa, esse rapaz talvez tivesse mais 6 meses só para quitar. Sabe o que vai acontecer? O que foi morto? Ele vai voltar completamente aleijado, e do jeito que ele morreu. Tá claro assim? Uma criança do jeito que... Ele vai nascer uma criança do jeito que... E vai sofrer todo mundo, porque pai e mãe vão sofrer, e ele vai ficar lá mais 10 anos, 15 anos, para pagar, entre aspas, as coisas dele. Então, para que isso? E o outro, então, coitado? O outro, então, ele vai ter que pagar um débito tremendo. Não tem jeito, ele vai ficar no umbral. Não pode, não pode. Isso a gente não chama de gente ruim, a gente chama de gente primitiva. Tem muita diferença de gente ruim, má, um pouco mais primitiva. Então ele é mais primitivo. E Deus tem peso e medida para ver isso. Sabe? Deus, com certeza ele será absolvido também por Deus, mas terá que pagar o que fez, não tem dúvida nenhuma. É muito complicado, né? Porque as pessoas acabam fazendo para aliviar o sofrimento de quem ama, não aguenta ver mais sofrer, na verdade. E pode ter realmente esse outro lado depois em débito. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar, está no site R7, bonecas vistas como criaturas sobrenaturais são tratadas como crianças e podem comprar passagens aéreas. Onde é que isso acontece? Por que isso acontece? Como é que essas bonecas são consideradas criaturas sobrenaturais? Tem muita história de boneco nesse mundo, né? Que vira a cabeça, que cai. Até aqui já vê boneca que estava falando praticamente, assustando as crianças. Você já viu alguma? Eu tenho certeza disso. Alguma história, né? Nós mostramos uma aqui, você lembra disso? Tem essa imagem, uma boneca que mexe a cabeça. Foi ou não foi? Um susto. Você levantou Nossa, você deu um grito. Aquilo lá não esqueço não, horrível, gente, horrível. A dor, ele tem sim, mas ele não vai colocar não. Certo. Bom, vamos voltar aqui e saber a história dessas bonecas tidas como criaturas sobrenaturais. Olha, uma nova tendência bizarra que tem deixado muita gente chocada e sem reação. A companhia aérea Thai
Airways da Tailândia notou que seus passageiros levavam muitas bonecas para suas viagens e as tratavam como crianças, não é? E aí foi o seguinte, agora a companhia resolveu implantar sistema que inclui a cobrança de passagem e serviço de alimentação para as bonecas. E isso foi só uma brecha para a companhia de aviação, que passou a reconhecer e dar todos os direitos às tais bonecas sinistras. Já que o brinquedo é considerado uma criança pelos seus donos, espera-se que todas as regras sejam cumpridas durante o voo, como por exemplo, os assentos de segurança. Nossa, mas tem muito doido à solta por aí. Em troca ao cumprimento das regras, eles irão oferecer bebidas e comidas durante todo o voo. Segundo um site Total da Tailândia, o povo acredita que as bonecas possuem a alma de alguma criança morta. Um informativo foi enviado aos funcionários da companhia aérea para explicar que as bonecas devem ser tratadas como criança. Se a passagem com a opção que oferece um tratamento diferenciado para as bonecas não estiver correta, o brinquedo deve ser levado na bagagem. E por incrível que pareça, os assentos não são nada baratos não. Até mesmo os restaurantes na Tailândia estão aderindo à nova mania e passaram a disponibilizar mesas com lugares especiais para as bonecas. Os donos das bonecas costumam fazer esportes, conversar e cuidar delas como uma criança real. Além dos rumores de que elas têm vida própria, os tailandeses também acreditam que elas trazem boa sorte, riqueza e proteção. Meu Deus, fala dela. Sônia, então detalhe, a companhia aérea tem que cobrar mesmo. Vou te dizer o porquê. Não, mas tudo bem. Essas pessoas, Sônia, elas estão acreditando que essas bonecas estão possuídas por uma alma. Nossa, e que elas querem carregar as bonecas não no compartimento de bagagem. Elas querem levar a boneca no assento. Então eles estão ocupando um assento de um ser humano, de um passageiro. Então a companhia aérea começou a cobrar e é óbvio, se tem uma pessoa ali que paga, vai acontecer. Isso virou uma onda na Tailândia, naquela região, também na China, aonde essas mães, nós estamos vendo essas fotos, Sônia, que não é nada de montagem, é coisa séria realmente. Sim, é sério, as pessoas passam a viver do lado de uma boneca, mas acreditando, Márcia, que essa boneca, que é isso? De uma maneira ou de outra, está incorporada. Mas está mesmo. O pior é que está. Ué, existe uma falange chamada Exu Mirim, que não é nada agradável e que não devem ninguém mexer com isso. São mini capetas, né? Mini capetas, que eles vão usar vamos dizer assim, o veículo, seria o polo não, mas seria assim, uma forma deles estarem aqui, pelo amor que vocês têm em Deus. E criança também. Você está achando o quê? Que toda criança que desencarna para nós é criança, mas não é criança. Do lado de lá, ela já é uma adulta e ela se acha criança ainda, ela vai querer carinho, ela vai entra dentro de uma boneca dessa, acaba com a vida da pessoa. Isso é coisa muito séria, gente. Eu não estou com brincadeira, eu estou assustada, eu não tinha visto essas imagens, mas assim, por que não adotam uma criança, né, gente? Tudo bem que existe boneca para sexo, existe boneca para tudo, que é uma loucura, inclusive, no Japão. Mas, no Japão, eu não estou falando da Tailândia agora, estou falando do Japão. Mas, assim, a solidão é tão grande das pessoas, é tão grande, tão grande. Isso é carência, isso é solidão. Não é carência? Mesmo, claro que solidão, carência. Medo de se entregar, adota, medo de amar. Faz uma terapia, faz qualquer coisa e volta. Agora, não, né? A minha parte é espiritual. Eu tenho certeza que, não todas, mas muitas já estão, muitas crianças, ou que eu disse, Exu Mirim, não se brinca com essas coisas, vão estar aí. A casa começa a pegar fogo, agora, você está brincando? Só um detalhe, muita gente fala que boneca na casa acaba mexendo. O vídeo que a gente mostrou, que a Sônia na época viu e deu um grito, aonde a boneca se mexe, não é truque. Isso pode acontecer? Mas, lógico que isso pode. Eu diria que o quê? 7%, 5%? Não é toda boneca, não é? Que vai ficar. Ela é inanimada mesmo. Eu não estou dizendo que vai ter vida, mas vai acoplar na boneca, vai ficar ali, vai assustar. Não vai atrair coisa boa.
Só porcaria. Só porcaria, porque espírito de luz não vai querer ficar perto de uma boneca. Você já conhece o caso famoso da Annabelle, que virou filme, o SBT até fez, né, a divulgação. A Annabelle veio para o Brasil, a boneca uma réplica. A história do Chuck, o brinquedo assassino, que aí foi ficção, mas baseado nessas histórias que correm o mundo. É muito em função desse tipo de coisa. A própria Pascoalita, lembra da Pascoalita, a noiva cadáver? Ninguém sabe se realmente é uma noiva embalsamada, uma manequim, aquela história, uma manequim, ou se ela realmente foi essa jovem que teve o amor proibido, quando foi casar, você lembra da unha dela? Coisa, lembra da unha? Tudo, né? Cabelo, a unha dessa era demais. Unha, cor da pele. Até hoje é o grande mistério no México. A história da Pascoalita nós mostramos aqui. Lembra, Lordela, disso? Ela é impressionante, gente. Então, eu vou repetir. Parece embalsamada. Pode ter boneca. Eu vou repetir. De 5% a 10% vai estar com, vamos chamar de encosto, com coisa ruim do lado. Então, assim, pelo amor de Deus, é uma pena que eles não estejam assistindo esse programa. Mas para com isso. Vocês vão trazer almas pequenininhas das trevas para dentro da sua casa. E começa a confundir a pessoa. A pessoa pira, ela começa, a filhinha está aqui, mamãe está aqui. Eu acredito que seja dessa forma. Então, pelo amor de Deus, gente, para com isso. Não dá vida para aquilo que não tem vida, né? Marcelo, pelo amor de Deus, já que eu tenho minha boneca, existe uma brincadeira antiga que os filmes retratam muito como coisa séria, sim, que eu acho que as pessoas não deveriam mexer, que são aquelas bonecas de voodoo. Sabe aquela... Sim, você está falando de bonequinho. Aqueles bonequinhos. Não mexer? Você está brincando que isso não existe? Isso é uma alta magia negra. Cobra-se caríssimo e fazem sim. Só que tem um detalhe. Quem faz o raio do bonequinho, coloca lá a foto do camarada dentro. Eu quero fazer um bonequinho teu. Se eu tiver 2 fios de cabelo teu e botar lá, eu preciso ter alguma coisinha tua. Aí eles costuram lá dentro. Literalmente, você vai sentir o que vai ser feito para aquele boneco. É óbvio que isso é uma magia negra tremenda, é o fim do fim, mas é real e acontece e fazem demais isso. Quer dizer, é um endereço vibratório, aquele boneco é o teu endereço, o endereço da tua vibração. E se você tiver, ai, mas eu não pego, não pega, é? Mas eu não sou magiável, não é. A gente tem que, rezar e cantar salmo e etc. Porque quando você abaixa o teu padrão vibratório, aquela energia vem. Não é filme, não. Existe estudo disso, Lordela. E, infelizmente, é uma coisa terrível. Muitos bonecos, meu Deus, elas fazem, por exemplo, você e tua esposa, vai, e botam de costa, e amarra. E aí acabou, né? Acabou. Você nunca mais quer olhar para tua esposa. E, infelizmente, existe. Para isso... não é qualquer um que faz. É um mago negro vivo. Então é um cara que é um mago negro das trevas que conversa com um mago negro morto. Então existe um contrato entre eles. Parece bizarro, mas não é. E infelizmente existe. Mas tem como anular. Lógico que tem. Tá. Lógico que tem. Salmo 66, jejum espiritual. 16 dias, gente. Você está passando por alguma coisa de macumba, magia, tua vida parou? Faça 30, nem faça 16. Sem sexo, sem álcool, sem carne de espécie alguma. Eu disse espécie alguma, nada, nem peixe. Legumes, arroz, feijão. Você vai ver como a tua vida melhora. Porque aí você eleva o teu padrão vibratório, energético, físico e mental. O que acontece? O bicho que está aqui te pegando, ele não te acha mais, porque você subiu. Porque a gente desce também. Então a gente sobe com o jejum. Você subiu com o jejum. Salmo 66, Salmo 119, acabou essa palhaçada, essa porcariada. Mas tem, viu, Sérgio? Tem um detalhe, Sônia, indo nesse tema... O Robson me mostrou uma foto, não sei se nós vamos mostrar, que é uma foto de um rapaz que era jogador de pôquer, um garoto, e ele morreu. E aí a família resolveu empalar esse rapaz, e as pessoas continuam jogando pôquer, e essa pessoa fica ali sentada. Credo, como falar? É sério isso, Sônia, é sério isso. Essa pessoa do meio faleceu. Ela faleceu. Embalsamado. Foi embalsamado. E colocam a roupa nele e os amigos ficam jogando pôquer como eles jogavam no mesmo lugar e fica esse rapaz aí. Olha, ele é bem o que pode ter acontecido com a Pascoalita.
Olha as mãos. Você viu a mão? As mãos? Nossa, mas como que as pessoas têm coragem de fazer isso, né? Gente, da terra veio, pra terra vai. A alma dele foi embora. Sabe o que é isso? O rapaz não vai embora. Aí é que tá, eu também acho. Deus me livre. Mas já a gente comenta, tá? A Márcia vai dar detalhes, o amor dela também. Viu, Fábio? Bom, vocês viram essas imagens aí, não é? Do rapaz do pôquer embalsamado. Eu não sei nem qual é o termo técnico para esse tipo de coisa. Mas eu tenho a notícia aqui. Vamos ver se a gente consegue falar disso. Eu acho que eu não estou com a notícia aqui não. Você está até com a carta na mão? Ele está com a carta na mão, ele fica com a carta nas mãos de verdade. Não estou com a notícia aqui não, gente. Olha só, não sei onde é que foi parar. Mas, como eles estavam falando, exatamente, achei, olha, tá aqui, é do site G1. Homem é velado. Nossa, como se estivesse jogando pôquer, e isso aconteceu em Porto Rico. Esse é o velório dele, na verdade. A crescente moda de velórios extravagantes em Porto Rico ganhou mais um caso nesta segunda-feira, segunda-feira passada, dia 25, com o de um homem que foi embalsamado, então tá certo, e colocado em torno de uma mesa, como se ele estivesse jogando pôquer. José Melendes, dono da funerária Eterna Luz da cidade de Barceloneta, disse à agência F que o pedido para o incomum velório foi feito pelo pai de Henry Rosário Martínez, que é esse que você está vendo aí, que quis homenagear desta maneira o filho fanático pelo jogo. E olha, é a primeira vez que fazemos isso aqui, mas encaramos como algo normal, porque já fizeram essas coisas em outros lugares da ilha, disse Melendes em relação à moda em Porto Rico de embalsamar e colocar os corpos como se estivessem realizando alguma atividade cotidiana. Rosário Martínez faleceu intoxicado por medicamentos, segundo o empresário que descartou a hipótese de suicídio. O extravagante velório de Rosário Martínez se soma a outros realizados de forma curiosa em Porto Rico desde 2008, quando Ángel Pantorra Medina, de 24 anos, foi velado de pé na sala da sua casa em San Juan. Desde então, houve quem fosse velado em cima de uma moto, dirigindo uma ambulância ou um táxi, vestido como Che Guevara, dentro de um ringue de boxe, sentado em uma cadeira de balanço ou com a roupa do super-herói Lanterna Verde. Outro caso recente de morto parado, como se chama popularmente esse costume, na ilha de Porto Rico, aconteceu em outubro do ano passado, quando o corpo de Romar Aguayo Colazo foi velado como se estivesse jogando dominó e tomando uma cerveja em um bar de San Juan. Doidice pura isso, é tétrico, é sinistro, que coisa horrorosa, né, Rodela? Eu não sei como tem cabeça para isso. Veja bem, na hora que a gente desencarna, que a gente faz assim, literalmente você vomita a tua alma e teu perispírito, naquela hora você já vai para um lugar onde você vai ser tratado e abençoado em outro plano. Agora, a pessoa saiu do corpo dela. Nossa, que aí coisa terrível. bota a alma está fora do corpo. Bota uma pessoa sentada assim, você acha mesmo que ele foi embora? Ele não consegue ir embora. Estão acabando com a vida espiritual desse rapaz. Isso não pode, não é normal. Quer dizer, tem que descansar. Ué, desencarnou? Tá, tem o velório, quem quiser vá, quem não quiser vá, mas com respeito. Isso aí, para o espírito morto, é péssimo. Não importa para mim o que as pessoas estão achando. Eu acho isso horrível. Mas o que eles estão achando graça. Mas eu estou pensando na alma, no espírito. Você imagina, eu morta, me colocarem desse jeito, fazendo o que eu gostava de fazer, sei lá, no meu programa de rádio. O que é isso? Eu não vou. Eu vou ficar ali preso. E depois? Aí vai ser mais difícil. Eu não vou aceitar, porque eu vou jogar, porque eu quero jogar pôquer, e porque eu estou achando legal, aí vão tirar o corpo dele, mas a alma dele vai continuar jogando pôquer. Sabe quantos anos? 5, 10, 15, 20, até ele aceitar. Então isso é um absurdo, é uma falta de respeito com a alma que morreu. Nossa, isso é uma falta de respeito. Com a alma que morreu. Morto tem dignidade, gente. Não é assim que você pode fazer de acordo com a sua cabeça Sônia, maluca, eu recebi um questionamento de
de alguns tuiteiros, principalmente do Clayton Piro, que ele fala o seguinte, eu acho que muita gente tem em casa. Ele fala o seguinte, Lordela, eu estou horrorizado, pois eu possuo bonecos de personagens assassinos, como Coringa, Assassin's Creed, o Chuck, o boneco assassino. Até ele me mandou uma foto, se você permitir, é como se o garoto, jovem, os adolescentes gostam de fazer isso, de criar como se fosse um santuário, vamos dizer assim, com esses personagens, que são personagens, olha, Sônia, a foto que ele me mandou. A pergunta dele para a Márcia, Márcia, eu posso manter isso no meu quarto? Isso aqui pode me prejudicar? Pode me trazer maus fluidos? Deve ser, Soninha. Deve ser, né? Porque, sei lá, eu particularmente acho que é um lado de lidar, é uma maneira de lidar com o lado sombra da gente, né? Aquela coisa assim, mas espiritualmente... Né? Aí vai para psicanálise, mas espiritualmente é outra história, né? Eu acho assim, ele é jovem, se isso não o assusta, se isso não remete a ele pensar coisas negativas, a coisas tétricas, sabe? Eu acho que tudo bem. Eu não teria uma caveira dentro do meu quarto, jamais. Tem uma tal de caveira, roupa de caveira, uma caveira no meu quarto de enfeite, vai me remeter à morte. Então eu não posso ter. Eu vi uma caveira ali também. Então é assim, ele tinha uma caveira ali. Se para ele é normal, é coisa de rapaz, de brincadeira, tudo bem. Mas eu, por exemplo, eu tomaria muito cuidado com certas fotos ou coisas que a gente tem no quarto. Sônia. Qual oráculo, né, gente? Onde a gente dorme, onde a gente vive. Para que eu vou pôr alguém, aquele boneco Chuck? Aquilo é um terror. Né? A história dele, aquilo não pode. Aquele boneco, a resposta é não. Agora o resto... Agora, tá chegando perguntas. Só uma coisinha, porque a reportagem que eu li para vocês, que é do site G1, fala também de muitos outros velórios esquisitíssimos que aconteceram na ilha de Porto Rico. E fala do rapaz jogando dominó, o morto, né, colocado num lugar como se estivesse jogando dominó e ainda tomando uma cerveja. Nós localizamos as fotos e a gente vai mostrar para vocês também, para vocês entenderem até onde chega, porque para mim isso só pode ser um desequilíbrio, né? Total. Um desequilíbrio emocional, espiritual, porque nada justifica uma coisa como essa. Esse rapaz tem paz? Ele está ali, ele é jovem, ele não saiu ainda do corpo totalmente, são 36 horas. Aí o rapaz está ali, ele vai querer ficar brincando com os outros. Pelo amor de Deus, gente, isso para mim é uma aberração. Eu te interrompi, desculpa. Alguns questionamentos, como a Márcia está falando agora, de figuras de caveira para você não ter dentro de casa, a pergunta é, o tuiteiro ele fez tatuagens inspirados nesse tipo de imagem que remete à morte, que ele achava bacana. Achava. Agora está com medo. Se fica agora falando ele está essas achando coisas. mais, ele faz uma flor em cima, né? Ele vai ter que mudar. Se ele olhar, se eu olhar para uma caveira aqui, eu vou ficar muito triste. Então eu vou fazer uma flor. Agora tem jovem que acha que não é negócio de roqueiro que tem essas coisas. Se remete ao rock, à música, tudo bem. Aos que não tem medo da morte, aquela autoafirmação, né? De coragem, de valentia, de tamo aí pro que der e vier. Motoqueiro usa muito, né? Movimento beat. Tudo bem, movimento roqueiro é válido. Mas se for tétrico, a morte, e a pessoa olhar aquilo e se sentir mal, tira aquilo, gente. Fala para ele fazer uma outra coisa em cima. Sônia, até um detalhe também, nós estamos mostrando essa imagem, eu acho que a gente tem até pior mais que os que estão do lado parece tudo morto também, né? Dá uma má impressão. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar o dia inteiro nas costas desses meninos aí. Bem feito. Nossa, quem manda fazer essas coisas? Olha, que é isso, gente? E Sônia, tem tuiteiro, tá lembrando, que a Márcia comentou ano passado que ela não indica as pessoas fazerem cremação. A Márcia comentou. Ok. Só que algumas pessoas estão dizendo o seguinte, eu quero fazer uma cremação, ou já fiz, mas eu estou guardando as cinzas do meu ente querido na minha casa. Em nome de Deus, eu acho que na verdade é um pouco parecido, vamos dizer americano assim. Faz muito isso. Eles guardam em casa em cima da lareira. Numa urna pequenininha, geralmente peças bonitas. Como é que eu vou ter a cinza do meu pai na minha casa? Da terra, vou repetir, da terra veio para a terra vai. Aquilo ali, se o meu pai não estiver bem, aquilo é um jeito dele ficar ali grudado comigo. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês vão ter um defunto dentro de casa dia e noite. Pelo amor de Deus, vai para o mar, joga no mar, joga numa terra santa, vai para o cemitério e joga, ou joga num jardim bonito, mas ficar dentro de casa é a mesma coisa. Só está diluído, né? Mas seria a mesma coisa. Olha o rapaz embalsamado jogando dominó.
E o pessoal se despedindo dele. Isso é um velório, acreditem. Isso é uma coisa que vem acontecendo já há alguns anos em Porto Rico, segundo o site G1. É um ritual que eles chamam de morto parado. Não dá nem para ser de outro jeito, né? E aí, acho que é alguma parente, amigo, mãe, sei lá, se despedindo, beijando, ele embalsamado, vestido como se ele estivesse, né, vivo num bar, que era uma coisa que ele gostava muito de jogar dominó no bar. Então colocaram o corpo dele embalsamado, vestido, sentado, na mesinha no bar onde ele ficava tomando a cervejinha, e tem até a cerveja do lado, como tem outra foto que mostra, olha aqui, ó, bem na ponta da mesa, né, me parece que seja a cerveja mesmo. Coisa terrível, gente. Isso devia ser proibido por lei, sabia? Não acho que, você tá né? Certo. Defender. Sabe quantos anos uma alma dessa vai ficar ali? Ah. Dependendo da alma, 40, 10, 30 anos, achando que está jogando. Uhum. E outra coisa que eu quero perguntar, a gente não fica com o corpo duro quando a gente morre? Vão quebrar os braços para enterrar, é isso? Porque ele vai ficar assim. Ele vai ficar nessa posição. Ele vai ficar assim, também, vai enterrar. Né? Tem caixão que segura um corpo assim? É uma falta de respeito. Nossa. Que eu vou te dizer. Agora, tem um detalhe importante para o público reparar. Nas duas fotos, Sônia, se a gente pudesse colocar, tem um fato que é comum nas duas fotos. Sabe o que é? É o óculos. Ah, sim, porque deve que ser muito impressionante. Não, porque o que acontece, Sônia, não existe técnica de embalsamento para que você faça que o olho permaneça parecido e não cause a mesma reação como se tivesse vivo. Mas então, a Pascoalita não está de óculos. Então, naquela época, Sônia, eu levantei dúvidas em relação à Pascoalita, por causa que ela tem os olhos muito perfeitos. Sim. E normalmente, nesses casos, eles colocam esse tipo de óculos porque não consegue traduzir o olho, a íris de uma pessoa falecida, para que possa fazer um processo dessa natureza que fica quase perfeito. Mas os olhos e a Pascoalita, se a gente reparar, aí os olhos são praticamente algo extremamente perfeito, né? E até tem tem vasinho. Tem vasinho no olho dela. Então, gente, a pupila está dilatada. No México, em frente à vitrine dessa loja de noivas, para ficar olhando a Pascoalita. Isso já tem uns 40 anos. E olha só que coisa. Você está vendo o cílio postiço, né? Sim, cílio postiço. Ela tá maquiada, ela é uma Não parece que a pele está elevadinha? É pele mesmo porque aquilo aí, a pessoa gente. ao falecer, é importante explicar, a pessoa ao falecer, ela vai expulsar todos os pelos vão cair. Os pelos vão cair. Então por isso que ela está de cílios postiços. Estaria, de qualquer maneira, para ser uma noiva, estava maquiada, preparada para a cerimônia. Sim. A gente tem as outras fotos, é isso, diretor? Qual? Boxeador e o que mais? Eles estão pegando tudo que está relatado aqui nessa reportagem. Deixa eu ver para vocês. Ó, eles falam de todos os velórios, né? Desde então, houve quem fosse velado em cima de uma moto, dirigindo uma ambulância ou um táxi, vestido como Che Guevara, dentro de um ringue. Essa eles vão mostrar. Cadê? Olha, meu Deus. E tem o que foi velado em pé também. E depois é uma senhora que está numa cadeira. Ai, meu Deus. Depois chega, né? Já tá bom, né? Meu Deus, olha, vamos mostrar só essas últimas fotos aí, chega, gente, porque olha, você quer um bicho impressionável, sou eu, que não dorme, medrosa, sou eu, Deus me livre de ficar nessas coisas. Daqui a pouco o que, diretor, o que você quer de mim? Assim, daqui a pouco a gente vai falar da Cláudia Rodrigues, aquele trecho da entrevista que ela deu ao Super Pop, não é? Falando, o que foi, diretor? Ah, é verdade. Ele fica lembrando tudo aos poucos, eu também. A leitura da mão, né? A gente vai fazer aqui, mas mão de vivo. Tem que falar a verdade, hein, Lourdela? Vai falar a verdade, vai ler a mão do Jorge Lourdela aqui no nosso programa. Da minha mão, a Márcia não vai passar nem perto. Olha aqui, gente, aí são essas fotos tristíssimas, eu acho, mais do que isso, porque assim, né, eu acho, é aquilo que eu falei para vocês, morto tem dignidade, eu acho que merece um sepultamento digno mesmo, merece descansar em paz. Eu não sei porque a
mentalidade dessas pessoas tão desequilibradas, né, acabam levando a isso. Então, tem o morto velado em pé. Aqui no Brasil a gente teve a Dercy enterrada em pé, que graças a Deus isso também já foi modificado. Ela está, depois refizeram o sepultamento, ela está deitadinha. O boxeador lá também em pé. E acho que é uma senhorinha, né? Dormindo. Como se estivesse dormindo, na verdade. Olha aí os parentes se cumprimentando, todo mundo sofrendo a dor. É um rapaz mesmo, bonito o rapaz, inclusive. Olha a ambulância, essa é a ambulância, né? O motorista de uma ambulância, e também tinha um taxista e a moto. Nossa, olha que posição horrível ainda, né? Parece que é incômodo. Olha lá, sempre de óculos. Sempre de óculos, na verdade. Eu acho que sairia muito caro colocar também os olhos de vidro, né? Aquela coisa toda. Aí o pessoal não chega, ia ficar muito impressionante. A gente não pode fazer Já isso. Basta. Isso é muito triste. A alma dessas rapaziadas não... eu acho que essas famílias não tinham que ser processadas, não pode. Mas isso aí, a alma não vai ter paz, gente. Se o morto não deixar ali por escrito, quer dizer, enquanto está vivo, deixar por escrito, eu quero que o meu velório seja assim, aí tudo bem. Agora, fazer isso por conta própria, colocar o corpo de uma pessoa numa situação como essa, é horrível. Soninha, só um detalhe, muita gente está comentando aqui nas redes sociais que também cachorros e gatos são cremados. E uma das minhas seguidoras, a Rosane Pava, ela fala o seguinte: Márcia, a questão de você cremar um cachorro de estimação e deixar as cinzas em casa, teria esse tipo de problema? O cachorro não tem maldade e gato não tem maldade, eles não ficam aqui no plano espiritual, na terra. Então, em princípio, não atrapalharia a alma do cachorrinho. Mas sinto muito, para que ela está com isso? Joga na terra, cria uma nova energia com isso. Repito, o cachorrinho não vai ser prejudicado, porque ele não tem maldade, então ele já vai para um plano assim que morre, vai para um plano melhor. Mas para que ficar com essa cinza? Volta para a terra, vai num cantinho que ele gostava e joga ali, numa grama bonita e etc. Deixa descansar em paz. Eu volto já já, a Márcia vai ensinar a ler Vou dar umas dicas gerais, vai dar uma dica geral, explicar como vai ler a mão do Jorge Lodella. Só para encerrar esse papo, nos Estados Unidos, e você pode ver isso num filme muito famoso e não tão antigo, não, deve ter uns 6, 7 anos, que é O Homem do Tempo, com o Nicolas Cage, que é velório dos vivos. Né? Então, alguém que está com uma doença, que sabe que tem os dias contados, eles reúnem toda a família, todos os amigos, traz de longe aquelas pessoas que nunca viu, reúnem numa grande festa, num grande jantar, numa grande coisa, e faz a última despedida. Eu também acho extremamente depressivo, triste, mas isso está no filme, porque isso existe realmente nos Estados Unidos. Mas, pelo menos, é um desejo da pessoa. Se a pessoa, né, quer visitar a família, é outra coisa, problema. Mas chama velório de vivo. Também é uma coisa bastante certo. Bom, antes de começar, o quê? Amanhã é aniversário dele? Olha, que legal. Tá bom. Deixa eu mandar um beijo para o Rodrigo Tudo, né? Em meu nome, o nome do Elias, o diretor, de toda a nossa equipe, porque amanhã é aniversário dele. Parabéns, viu? Um beijo para você, Rodrigo. Ontem foi aniversário da Sandy, 33 aninhos a Sandy. Hoje é aniversário da Dona Alda, mãe da Xuxa, completando 79 anos de idade. Já já a gente vai falar sobre ela também. Muito boa tarde, Márcia Fernandes. Tá bom, querida? Tudo em paz? Oi, Lodella. Tudo bem? O que foi, diretor? Cadê? Sim. Vamos, daqui a pouquinho, é verdade que você vai ler a mão do Lodella aqui no vídeo? Vai ler sua mão e vai explicar. Vou falar uma coisa, vou contar uma fofoca aqui. Fala. A Márcia parou a Rede TV hoje. Foi mesmo, eu não consegui falar com a Márcia, só agora. Porque a Márcia fez uma fila aqui na Rede TV de no mínimo 25 pessoas para a Márcia ler a mão. Foi uma loucura. Eu acho que a Márcia vai dar uma aula. Hoje eu estou meio preocupado se vai ler minha mão. Vamos ver o que vai acontecer. E ela falou que a Fefe Bueno da nossa produção vai ficar grávida e vai ser mãe de uma menina daqui a 3 anos. Vamos ver, vamos. Eu falei para ela tomar cuidado que pode ser bem antes. Bem antes? Que ela se case primeiro. Tá certo, que ela vai ficar viúva também. A menina já estava do também? lado dela. Vai ficar Mas viúva? Depois dos 70. Aí
tá bom, mas assim, com 70 ela fica viúva. Eu já estava preocupada desde agora. É uma gracinha. Gente, olha, vamos começar falando então da Dona Alda, mãe da Xuxa, porque a Xuxa colocou uma declaração nas redes sociais dizendo que até hoje a mãe dela não sabe da morte do filho. Então ela publicou no seu perfil uma foto na qual aparece com a mãe. Na imagem, a ex-rainha dos baixinhos ainda está acompanhada dos irmãos, o Cirano Rojabalha, né, que foi o que faleceu, e no ano passado é o que está de camiseta preta. E nos comentários o internauta escreveu uma mensagem, né, e dizendo quanto é difícil. E ela fala: olha, minha mãe não sabe, nós tentamos sempre dizer que ele, o Cirano, né, está fazendo alguma coisa, viajou, né, teve que levar filho na escola, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Então, com isso, eles vão já levando a Dona Alda a não ter noção desse tipo de coisa, porque quando ela postou isso, uma seguidora falou, né, Chu, imagina o quanto é difícil, mesmo em todas as condições dela, ela sabe que ele está no céu, é mãezona, né? Imagina o quanto senti tudo e gostaria de expressar, mas Deus tem cuidado dela de forma especial e de todos vocês. Um abraço bem, bem, bem apertado, te amo, tá? Disse a Vanessa para a Xuxa, e a Xuxa respondeu: Vanessa, ela não sabe, ou seja, não sabe que o filho morreu. Nós tentamos sempre dizer que ele está fazendo algo, disse a Xuxa, e colocou aquele emoji da carinha bem triste. Na verdade, foi uma grande tragédia que se abateu aí sobre a família no ano passado. Márcia Fernandes, ela tem essa doença degenerativa, não é? Ela não consegue falar, não consegue se mexer, mas ela pode sentir, de repente, o simples fato de dizer, está fazendo isso, está fazendo aquilo, pode fazer sentido na cabeça, mas o coração diz diferente, porque é coração de mãe. Você não tem a menor dúvida que se demorar muito, meu irmão está viajando, meu irmão está aqui, ela é a mãe, ela vai sentir sim. Se ela já não estiver assim, poxa, mas que estranho, porque assim, não é a cabeça, é o coração, não tem, é visceral. Né? Então uma mãe que esteja bem, né? E ter um filho que esteja bem, com a cabeça boa, resolvida, ela sabe se um filho pode estar lá na China passando algum perrengue, ela vai saber, ela vai sentir aqui, o coração da gente aperta. Então, bem ou mal, ela vai saber. Isso você não tenha dúvida. Eu acho assim. Mas é melhor deixar que ela sinta por conta própria. É melhor ela sentir, né? Porque assim, ela está muito doentinha. Então deixa Deus mostrar para ela, e não os homens. Deixa ela ficar na dúvida. Mas cadê a família tá certa? Eu acho que também faria isso, ela tá? não resiste a um choque desse, né? É bem capaz dela ter um derrame, ou sei lá, qualquer coisa assim. Coisa. Então assim, é lógico, ela está muito doentinha. Mas eu digo para você, dentro dela, tenho certeza absoluta que ela está questionando. Cadê meu filho? Então, como ela está muito doentinha, aquilo vai passando, ela não pensa como a gente. Então, aquilo vai passando. Mas no coração dela, bem provável que se demorar mais um pouco, ela vai chegar, cadê meu filho? Por que vocês estão mentindo? Meu filho está vivo? Isso não tenha dúvida. Mas eu acho que eles estão fazendo certíssimo. Né? Um choque para uma mãe, nesse estado que ela está. Nossa Senhora, gente, é muito castigo. Não precisa. Deixa Deus mostrar. Deus mostra pro coração dela. A hora que ela tiver que aguentar, quer dizer, na hora que os deuses, os anjinhos que acompanham, falam assim, vamos falar devagarinho para que essa dor seja menor. Eu acredito nisso, mas uma mãe, repito, ela sente, a mãe não pensa, mãe sente. Só sentimento. Não tem, verdade, né? Então, eu acho que está certo, mas ela vai sentir. Enquanto ela não tiver essa certeza, deixa vai quieto. Fazendo como está fazendo. Deixa quieto, verdade, né? Não, né? Deixa quieto. Eu acho que você acha, Ludel. Eu acho, Sônia, eu acho que a Xuxa, quem sabe do carinho, do amor e como ela cuida dessa mãe. Essa foto onde aparece a família toda ao lado da mãe, muitas vezes você tem doenças muito pesadas, que é o mal de Parkinson, aquela outra doença que o Alzheimer, que são doenças que muitas vezes a gente pensa que a pessoa acamada, ela não está percebendo e não está sentindo. Isso não é verdade. Quando a mãe percebe a presença dos filhos, dos amigos perto dela, é óbvio que a energia vai ser bacana e toda pessoa doente precisa de companhia.
eu estou com a opinião de vocês, eu acho que nós temos que evitar para as pessoas enfermas ou as pessoas de mais idade algumas notícias que não vai, naquele momento, adiantar em nada. Não. Por mais que fique uma dúvida, fica numa dúvida. Melhor Agora, a você dúvida, falar, é mais humano, eu acho que dúvida. não há necessidade. E eu queria dar um toque, Sônia, para quem tem parente de idade. Você que tem parente de idade e fica longe dele, você sempre acha que o seu parente de 75, 80, 85 anos está perfeito. E não está. Há uma fragilidade natural da idade. E por isso nós temos que estar muito perto, para que essa pessoa se sinta até fortalecida e trazendo o quê? Boas notícias e boa astral. Tem uma família de um grande amigo que ficou com a mãe 5 anos numa cadeira dentro da casa, com mal de Parkinson, com mal de Alzheimer, mas o amor. E os filhos conversavam com essa senhora como se ela estivesse entendido tudo. E em dado momento ela entendia. Entende, o Shaolin, né? O Shaolin, o que a família do Shaolin fez, eu acho de uma glória, o que tratavam com ele, o que conversavam. Sabe, ele está bem. Eu estava pensando nele esses dias. É lógico que ele está bem. Ele foi amado até o último momento. E assim, é impressionante. É fundamental, né? Não é o amor fundamental? Então você está certo. Eu acho assim, que as pessoas mais velhas são mais próximas da morte. O nosso tempo de pessoas mais velhas, meu tempo é outro do tempo de um jovem, né? Meu tempo está perto mesmo dos meus filhos, porque eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Então hoje o meu tempo é diferente do tempo dos meus filhos. Meus filhos vão falar assim pra mim: ah, mãe, deixa quieto, eu vou viajar, tchau, hein? Mas o meu tempo não é esse, eu quero estar grudada neles. E normalmente os filhos não entendem. Mas eu acho bom que entendam, porque eles também vão ficar velhos, não é verdade? Sabe que, só para encerrar essa conversa, de pessoas que ficam prisioneiras dentro de si mesmas em função de uma doença, que é o caso da dona Alda, né? Que é o caso, que foi o caso do Shaolin, que é o caso do ator Guilherme Caram, que essa semana voltou para a mídia, o nome dele voltou para os jornais, por causa que a novela América está sendo reprisada, né? São 11 anos desde esse último papel que ele fez nessa famosa novela da Glória Pérez. Então, de novo, o público quer saber. Faz 1 ano já que ele está no Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio de Janeiro, e o pai dele, o seu Alfredo Caram, destacou que o Guilherme segue em tratamento intensivo, mas sem qualquer tipo de reação. Então, o próprio pai dele diz: vamos ver o que Deus vai fazer por ele, porque ele já perdeu a mãe e ele já perdeu 2 irmãos com a mesma doença, essa doença degenerativa. Então, né, o pai já está percebendo que ele vai ficar sozinho no mundo, e ele tenta encarar isso com a força que Deus dá para ele. Então, ele já entregou nas mãos de Deus mesmo. Ele diz assim: vamos ver o que Deus fará por ele, porque o Guilherme Caram, infelizmente, não reage. E o pai diz: o Guilherme continua na mesma situação e o quadro permanece o mesmo. A consciência dele não foi afetada, mas os movimentos e a fala estão comprometidos. Ele ouve, mas não pode falar. Ele se comunica com a cabeça e com os olhos. Vamos ver o que Deus fará por ele, desabafou o seu Alfredo Caram, o pai do Guilherme Caram. É um karma isso. Nossa. Você não perde a consciência, mas você também não pode utilizar o seu corpo para se expressar. Exatamente. Né? Você fica um prisioneiro de você mesmo. Exatamente. E aí vem, que explicação é essa? Que Deus é esse? Né? As pessoas vão perguntar: é a reencarnação? Eu não estou dizendo ele, mas pessoas que ficam completamente imóveis, mas com a sua consciência, é porque abusaram da consciência plena em outra vida. Infelizmente vai ter que vir em reclusão mesmo. Nossa, mas assim, fica parecendo que eles são culpados do estado tristíssimo em que eles estão. Não, difícil, né? Eu sei que não é isso que você está querendo dizer. Não existe. É assim, a gente está onde a gente se coloca, né? A gente está onde a gente se coloca. Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu vim para ser boa. Se eu quiser ser ruim, o problema é meu, mas eu vou ter que vai chegar um momento que eu vou ter que expiar essa prova. Como a Terra é um planeta muito nível baixíssimo, chama-se de expiação e provas. É de provação mesmo, né? Pelo amor de Deus, gente. Dá pra perceber. Mãe perdendo filho, gente passando fome, criança desesperada comendo bicho na Etiópia. E lado a lado com coisas maravilhosas que o homem então, é capaz de fazer, de construir, de agir, de salvar. Você só pode achar que é de expiação. De repente, exatamente, expiação e provas. Mas o que está acontecendo com a Terra? Ela vai ser um plano, e é já nos próximos 30 anos, um plano de regeneração, aonde
todo mundo aqui, que todos nós temos débitos, ou a gente vai desencarnando, vai limpando, e a turma mais nova vai criando, já vem com menos débito. Então o amor mais evoluída, o amor vai prevalecer. Então quando a gente vê uma família inteira com uma doença, pode ser genética, tá, mas até a genética tem a causa e efeito. Deus não imagina, não permitiria isso. Então, esta expiação desse rapaz, você me desculpe, é pior para o pai dele do que até para ele. Ele tem a consciência, mas devagar, mas ali um pai vê isso, um pai vê um filho, um pai vê dois, um pai vê a esposa. Poxa vida, cadê a vida desse homem? Então é um questionamento dele com ele mesmo. O que eu tenho que fazer? E desse rapaz, infelizmente, é assim. Se eu abusei das minhas faculdades, abusei da minha vida, usei, infelizmente é isso, para não deixar as pessoas felizes, eu vou ter que espiar. Eu não sei quanto tempo esse rapaz tá assim, mas não acredito que tenha sido a vida toda agora, né? Não, ele fez uns 2 anos, 3, ele fez tudo. Eu me lembro dele há 11 anos passados, ele ainda estava em plenas condições. Dos últimos anos para cá a situação piorou, e do último ano para cá, que ele está internado há um ano, aí ele ficou sem reação realmente. Ele só entende, mas ele não fala e nem se mexe. Então, é a tal história. Até o momento em que ele não vai precisar mais estar na terra para espiar. Ele está recluso, está um morto-vivo, a grande verdade é essa, mas não está morto. E mesmo assim, a hora que esse rapaz desencarnar é tão lindo, pode acreditar, do lado de lá, não existe essa de ficar jogado numa cama. Ele começa a gente flutua, a gente começa a saber tudo que a gente foi nas outras vidas com o tempo, e de poder estudar. E recupera a memória de outras vidas, é isso que você quer dizer? No primeiro ano a gente recupera. Tá. E tem gente que enlouquece. Né? Porque tem um plasma, e os mentores vão te mostrando, aí você fala, meu Deus, então é isso, e aí você cai em si, e segue teu caminho. Então, eu acho que para ele vai ser assim, como quem está em coma há muitos anos, né? Ele está preso ali, está preso à matéria. Então, a matéria paga a matéria. Ele está fazendo isso. Ele está pagando alguma coisa que ele tem que quitar aqui nesse planeta, infelizmente, de muita dor e muito sofrimento. Mas de muita dor. Pouca gente sabe tudo que a gente vê por aí. Gente, não é dinheiro não, gente. A gente vê gente com um monte de dinheiro numa depressão, com a olheira aqui, enfiado num quarto, como eu tenho visto tantos jovens. Isso é um inferno. É pior do que isso. Né? Então, calma. A gente tem que ter fé. Então, é um planeta de expiação e ele está cumprindo. Parabéns para ele, pela dignidade do pai, que já soltou a alma do filho, né? Exatamente. Ele já disse assim, olha, já colocou nas mãos ele colocou na mão do pai maior, que é Deus. Parabéns para o pai dele. Bom, antes da gente começar a leitura de mãos, contatos dos nossos convidados. Márcia Fernandes. O telefone é o 3711-0180, o www.marciafernandes.com.br. Eu queria falar do meu canal do YouTube, que eu estou gravando. Tá bárbaro, hein? Então, a simpatia agora para Iemanjá, que é dia 2, está lá. Sim. Sabe, a gente está dando dicas, e horóscopo, que também sou astróloga, horóscopo da semana, né? Que o pessoal adora. Está lá no meu canal do YouTube. Tá Seu canal é só acessar Márcia Fernandes. Márcia Fernandes, que então, tá lá. Tá aí, tá vendo, gente. Olha, aqui os livros da Márcia Fernandes são vários. Estamos te mostrando 2 de banhos, rituais e dicas, não é, que você pode pedir, assim como todos os outros livros da Márcia, pelo site www.marciafernandes.com.br ou pelo telefone 11-3711-0180, tá certo? São livros bárbaros, eu tenho todos, aliás. Bom, de volta aqui ao nosso programa, troquei de lugar com o Jorge Lordello, agora ele está pertinho da Márcia Fernandes, que ela vai começar a leitura de mãos. Uma dica para começar e depois ela já lê a mão do Lordello, ou as mãos, né? Você pode ler as duas? Ah, é? Então tá, a quiromancia, ela tem mais de 5.000 anos. Aristóteles escreveu um livro chamado Tratado da Quiromancia, e ele ensinou Alexandre o Grande a ler as mãos. Então não é muito séria a leitura das mãos. A mão esquerda, bom, você escreve com que mão? Direita. Então é a tua mão ativa. Isso. É ela que vai mostrar o teu futuro. A mão esquerda é o que a gente herda da vida da gente, a personalidade da vida da gente. Tá? Mas você quer saber do teu futuro, a gente vê aquela. Sônia, eu vejo a mão, eu dou mais dicas, você que manda. Diretor que manda, o que você quer, diretor? Dá tempo de mais dicas? Primeiro a mão. Então, vamos fazer a linha da vida. Você vai desenhar?
É, né? O pessoal em casa. Olha, a linha da vida tá aqui. Tá? A linha da vida. Ela não mostra se a pessoa vai ter vida longa ou não. Ela mostra se a pessoa vai ser saudável e feliz. Então, quanto mais forte for essa marca da linha da vida, como a minha, por exemplo, é bem forte aqui, olha, dá pra ver aqui, mais saudável eu serei. Se essa linha tua é bem fraquinha, você vai ter muita depressão e muito estresse. Essa linha amarela que está no vídeo é essa linha que está aqui no Lordelo. Se ela é fininha, tem depressão? Tem depressão, tem estresse. E se ela é bem marcada, quer dizer, se é propenso a, tá? Tá. Se ela é bem marcada, é que você está consciente da tua vida e você vai ser saudável. Se ela é bifurcada, a dele não é, tá? Mas aqui, ó, se ela fizer isto, ele vai ser feliz no final da vida. No caso aqui, eu só fiz para a pessoa saber. Se ela é quebradinha, eu posso mostrar a minha, será? A minha é quebrada, tá? Vou mostrar aqui, ó, tá quebrada, ó. Alguns acidentes eu poderei ter na vida, ok? Tá. A dele não. A dele não tem acidente. Daqui a pouco você continua, não é? O que foi, diretor? Para não ficar... fala. Vai ficar muito corrido para a Márcia explicar tudo. O pessoal só está perguntando porque ela está lendo a mão direita dele, não a esquerda. Tá. E aí semana que vem a gente explica tudo certinho. Tá certo. Senão vai ficar muito corrido. Tá, mas vai dar para ela ler um pouco mais da mão? Bom, Márcia, explica por que as duas mãos e aí a gente encerra o nosso papo. Pois é, esta mão é o que ele trouxe, a personalidade dele, que a mão, no caso dele, ele é destro, então o futuro dele é na mão onde ele escreve. E o que ele trouxe de personalidade é aqui, na mão esquerda, tá? Então, a linha da vida do Lordelo é imensa, o que significa que ele não tem ferimentos, não tem acidentes, porque ela não é quebradinha. Sim. Quando ela é quebradinha, tem. E ele tem vida longa, tranquilamente. É boa notícia. Obrigada, Lordelo. Obrigada, Márcia Fernandes. Sexta-feira que vem a gente retoma esse assunto com mais explicações para vocês. Fiquem agora com João Kleber e o Você na TV. E um ótimo final de semana para todo mundo. Beijo, tchau.